Esse é o Ancapso e a gente vai falar agora sobre um tweet do Paulo Figueiredo que muita gente está curiosa de saber o que que é. Tá? Ninguém sabe o que que é, um tweet meio criptografado aqui que ele colocou, mas bastante curioso. Olha só o que diz o Paulo Figueiredo. Esse negócio de travestir holding patrimonial de instituto jurídico é bem inteligente, devo admitir. Mas era óbvio que os americanos iriam pegar, né? Acredite, o destinatário dessa mensagem sabe do que eu estou falando. Então ele mandou um recado para alguém, não quis dizer nada, falou sobre instituto, sobre holding patrimonial. Vamos tentar decifrar essa mensagem aqui dele, ver que a gente consegue, porque eu não sei também, tá? Ele que sabe, ele que colocou o tweet, ele deve saber de quem que ele está falando. Eu vou aqui especular quem que poderia ser nessa situação, né? De quem ele poderia estar falando. Essa notícia foi sugerida por A Pipa do Xandão Não Sobe Mais, Alta Magnetosfera e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que a Lei Magnitsky ela afeta a pessoa que está na lei e também qualquer pessoa associada, ou empresa, ou holding, né, ou qualquer empresa que a pessoa faça parte. Então, pode ser isso que ele esteja querendo falar aqui, que pessoas, ou Alexandre de Moraes, ou alguma outra pessoa que possa estar entrando na Lei Magnitsky, que poderia estar com essa preocupação aqui e tentou esconder uma holding patrimonial de instituto jurídico, né? Então, olha o que acontece. O que é uma holding patrimonial? A Borboleta Silenciosa explica pra gente, que ela explica muito bem, tá certinho aqui, né? Holding patrimonial é uma empresa que você cria para não pagar imposto de herança, né? É o que eu falo para vocês, amigo. O rico só paga imposto se quiser, cara. A verdade é essa. O pessoal fica com essas ideias. Ah, tem que cobrar dos ricos, não sei o que lá. Vamos aumentar o imposto de herança, né? Todo mundo faz isso daqui. Todo mundo tem dinheiro, tá? Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Você não faz porque você não tem dinheiro. Mas quem tem dinheiro, quem tem patrimônio de verdade, não vai sair pagando 8% de TCMD, né, imposto de transmissão causa mortes ou doação e coisa. Então não vai fazer uma loucura dessa, né? O que você faz? Você abre uma pessoa jurídica, de preferência fora do Brasil, de preferência em outro país, onde tenham leis de herança mais brandas, e daí você bota o seu patrimônio nessa empresa e bota os seus filhos como sócio nessa empresa também. Então é todo mundo sócio na empresa. E aí, no contrato social da empresa, se você morrer, os seus filhos herdam a empresa. Então a empresa fica ali. Teve transmissão? Teve entrega de alguém para alguém? Não. Você simplesmente saiu da sociedade e eles continuaram a sociedade ali. Então, assim, é bom sobre vários aspectos, né? O que ela descreve aqui, ó. Maria e Vivi e José Xandão são casados e têm 2 filhos, o Francisco e a Ana, e tem alguns imóveis, alguns terrenos. Esse tipo de coisa tem custo, tá? Você abrir uma empresa assim, uma holding familiar, tem custo, tem que pagar advogado, tem que pagar contador. Então, assim, não vale a pena você fazer isso se você não tem porra nenhuma. Para botar o quê? Vai botar as cuecas no nome da empresa? Ah, eu tenho 16 cuecas Orba para botar no nome da empresa. Eu não vou fazer isso. Mas quem tem dinheiro mesmo, quem tem terrenos, imóveis e coisa e tal, faz esse tipo de holding patrimonial. E aí eles colocam aqui, ela explica justamente isso. Abre uma empresa, ao invés de fazer a coisa, bota todos os bens na empresa, ou seja, quando você abre a empresa, você já abre a empresa integralizando o capital da empresa com aqueles bens e com o trabalho dos seus filhos. Bota qualquer coisa ali. E aí integraliza. Quem tem que aprovar isso é você mesmo, então se você aprova, pronto, criou a empresa, e aí a empresa fica com essa regra de que se morrer alguém da empresa, os outros sócios assumem a totalidade das ações, né? E aí, pronto, acabou, não precisa fazer mais nada. Certamente, quando você morrer, os seus filhos já são donos da empresa, conseguem movimentar a empresa, conseguem fazer toda a movimentação do seu patrimônio como se fosse deles. Você não tem herança nesse caso, né? A empresa ela continuou. E isso pode ser feito por outras gerações também. Se os seus filhos quiserem, eles botam os filhos deles como sócios na empresa também. E isso vai seguindo em várias gerações, esse tipo de coisa, né? Então é bom, como diz aqui, ó, evita briga familiar no futuro da herança, porque quando realmente é uma coisa chata pra caramba, tá? Eu já vi algumas situações dessa de brigar. Minha família nunca teve nada, então quando morre alguém na minha família, o pessoal morreu, e aí? Enterra, né? Porque não tem o que fazer, não tem dinheiro mesmo. Mas em famílias que tem patrimônio, pessoas conhecidas e coisa e tal, eu já vi um monte de gente brigando, o pessoal sai irmão brigando com o irmão, coisa chata pra caramba. Nesse caso não tem como brigar, porque todo mundo é dono da empresa, a empresa é dona de tudo e todo mundo é dono da empresa. Menos briga, pelo menos, né? Paga menos imposto na administração dos bens e, enfim, aí explica aqui esse negócio que eu falei para vocês. Aqui tá falando como uma empresa no próprio Brasil, tá? Isso é uma possibilidade.
Mas a dica melhor ainda é botar uma empresa dessa fora do Brasil, porque você tem aqui no Brasil ainda tem regras meio leoninas de herança, que eles podem tentar correr atrás disso aí, dizer que é doação de alguma coisa, não sei o que lá. Em outros países você não tem isso, então é muito mais fácil você fizer isso com uma empresa estrangeira aqui no Brasil, né? Enfim, aí, ou seja, o que ele está dizendo é que alguém está disfarçando uma holding patrimonial de um instituto jurídico, né? Então, ou seja, alguém que tem muito dinheiro, muitos patrimônios, muitos imóveis, está botando isso na forma de uma holding patrimonial, que na verdade é um instituto jurídico. Bom, o que é um instituto? Instituto é uma palavra que não quer dizer absolutamente nada, é o que diz aqui do ponto de vista jurídico, tá? Instituto não quer dizer nada do ponto de vista de empresa aqui no Brasil. Então a lei brasileira fala que, olha só, tem institutos privados e públicos, então, por exemplo, o IBGE é uma empresa privada, o IBOP é o Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública, é uma empresa privada. Então, assim, pode ser qualquer coisa um instituto, não quer dizer que seja alguma coisa específica, né? Então você pode, de fato, chamar a sua holding familiar de instituto. E não teria nada de errado nisso daí, porque a diferença é que instituto dá a impressão de que é alguma coisa diferente, né? Não é uma holding familiar e coisa e tal, é um instituto de alguma coisa. Enfim, e aí o que ele está dizendo aqui, ele está mandando um recado de que esconderam uma holding patrimonial do instituto jurídico. Então, qual que é a principal característica de uma holding patrimonial? É justamente você ter várias gerações da mesma família participando dessa holding, né? Como eu falei, a ideia é justamente passar aquilo de pai para filho e coisa e tal. Então você tem essa característica dessas holdings patrimoniais. Aí eu não sei de quem que o Paulo Figueiredo está falando. Ele pode estar falando do Alexandre de Moraes. Talvez o Alexandre de Moraes tenha um instituto que ele chama de holding. Mas quando fala de alguém do STF que tem instituto, todo mundo lembra do Gilmar Mendes, que é dono do Instituto IDP, como é que é o nome? É Instituto de Pesquisa e não sei o que lá, de Desenvolvimento e Pesquisa. Eu achava que era Instituto de Direito Privado, né? Mas não, é Instituto de Pesquisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, é o IDP, Instituto da Dupla Penetração, do Gilmar Mendes, né? E curioso, né? Bom, é uma primeira coisa, dá para ver que é uma empresa, tem uma sede, tem um lugar físico, as pessoas vão lá e tem aulas, né? Tem campus aqui, tem endereços e coisa e tal, e você pode se inscrever lá. Então, assim, é uma empresa física, né? Agora, o que o Paulo Figueiredo está falando é que isso, na verdade, seria uma forma de ocultar uma holding familiar. Ainda teve mais gente comentando aqui, falando aqui, e olha só, Paulo, um dos sócios do Instituto é uma holding de participações. O Instituto tem 3 CNPJs, além do Instituto, mais uma empresinha aí, cultivo de soja, além dos custos. Falar esse tipo de coisa aqui, eu acredito que seja... Aí tá falando do Gilmar Mendes, eu não sei, porque, isso aqui não foi o Paulo Figueiredo que falou, tá? Foi essa Ana Palíndromo, né, que falou isso daqui, né? E isso é 100% legal, coisa e tal. E não, e realmente, tá? Olha só, isso que eu tô falando para vocês não é ilegal não, tá? É o caso que eu falo sempre, esse negócio de você criar uma holding para fazer herança, pode parecer que você está sonegando imposto, não, isso é legal. Isso é o caso que eu falo da elisão fiscal, são aquelas medidas que você toma para pagar menos imposto, mas que estão dentro da lei, então não tem nada de errado, tudo certo. Um monte de gente faz isso aí, tem um monte de holding. É que você não tem dinheiro, então você não sabe dessas coisas. Mas tá cheio de holding por aí familiar aqui no Brasil, né? E de novo, é 100% legal. Você não está fazendo nada de errado com isso daí. E ela coloca aqui, está 100% legal, não tem problema nenhum, né? Então, ou seja, aí me levantou a suspeita de que estariam falando do Gilmar Mendes. Eu não sei de que o Paulo Figueiredo está falando, né? Então, eu vim aqui na ficha no governo federal do IDP, do Instituto do Gilmar Mendes, né? E tá aqui, ó, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP Limitado. Então é isso daí. Quem são os sócios desse instituto? Vamos ver aqui. Bom, o quadro societário tá aqui, tem 2 sócios do instituto. Não fala quanto cada um tem em porcentagem da coisa, né? É a Roxel Participações Limitada. Então, uma outra empresa aqui com o nome de participações, tá? Pode ser que seja dona de mais coisa também, né? E uma outra pessoa aqui, eu não vou mostrar o nome porque certamente é um parente do ministro, né? Alguém com o sobrenome Mendes aqui, né? Então eu não vou mostrar o nome por questão de não fazer doxing em ninguém. Filhos do Gilmar Mendes não têm culpa de absolutamente nada que o pai faz. Então não vou falar aqui quem é a pessoa, mas é Mendes, tá? É alguém, e é o sócio administrador do IDP. Então essa pessoa, que eu acredito que seja o filho do Gilmar Mendes, que administra o Instituto da Dupla Penetração, o IDP, né? E aí você vê, bom, mas e essa Roxel Participações Limitada? Que diabo é isso?
Bom, tá aqui, ó, Roxel Participações Limitada. Esses dados são todos dados públicos, tá? Isso aqui eu não tô invadindo o sistema nenhum. Isso aqui é dado público. CNPJ é dado público aqui no Brasil, né? Tá aqui, é uma sociedade empresarial limitada, não é MEI, não sei o que lá, tem um capital social de 9 milhões de reais. E quem que são os sócios? Bom, são 3 pessoas com sobrenome Mendes. O último aqui, ó, Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes é um dos sócios dessa coisa de participação da Roxel Participações. E tem 2 outras pessoas que eu acredito que sejam os filhos do Gilmar Mendes. Essa primeira aqui, é justamente o mesmo cara que administra o IDP, o filho dele que administra o IDP. A outra pessoa aqui, eu imagino, seja a filha dele, ou alguma coisa assim, não sei. Né? Ou seja, isso daqui tem toda a pinta de uma holding familiar, como eu falei, é o que caracteriza essas holdings familiares. E de novo, isso não é ilegal, tá? Nada disso daqui, não tem nada de errado com o que o Gilmar Mendes está fazendo aqui. Agora, qual que é o ponto, né? Evidentemente que o Paulo Figueiredo está falando isso, por quê? Porque se o Gilmar Mendes entrar na Lei Magnitsky, ó, Gilmar, o pessoal sabe que você tem bens e coisa e tal, né? E mais do que isso, quando ele fala que está travestindo o instituto jurídico de holding patrimonial como instituto jurídico, isso é uma ameaça muito maior do que você pode imaginar. A impressão que dá lendo isso daqui do Paulo Figueiredo é que ele está dizendo para o Gilmar Mendes, supondo, tá? Eu não sei, tá? Estou supondo, tá? Que está dizendo para o Gilmar Mendes, ó, a gente sabe que tu está usando o IDP como uma holding familiar, então isso vai entrar na Lei Magnitsky, coisa e tal, né? Mas, se você parar para pensar, eles poderiam ir só direto na Roxel Participações, que é a holding familiar propriamente dita. Dizer que o instituto jurídico é a holding familiar, é uma holding patrimonial, significa que a holding em si pode ser objeto da Lei Magnitsky. Entenderam o problema? Hoje, né, por exemplo, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, até onde eu sei, ele não tem nenhuma empresa fora disso aí. Ele tem um escritório, né, mas o escritório está no nome da esposa. Mas não tem, por exemplo, uma universidade, fazendas e coisa e tal. O Gilmar Mendes tem. E no momento que isso acontecer, o instituto todo seria sancionado pela Lei Magnitsky, ou seja, ele automaticamente, todo o instituto seria proibido de ter conta corrente em banco, de pegar empréstimo, de transacionar em dólar, aqui e na Europa. Eu já falei para vocês, né? A Europa não vai ter nem dúvida de bloquear as contas todas do Alexandre de Moraes lá, porque e do Gilmar Mendes, se o Gilmar Mendes entrar nessa brincadeira também, né? Porque se o Gilmar Mendes entrar na Lei Magnitsky, veja, é o que eu falo para vocês, qualquer pessoa que entra na Lei Magnitsky, imediatamente os bancos todos cortam conta corrente daquela pessoa, não tem nem dúvida. Aqui no Brasil que os bancos ficaram com medo por conta do Alexandre de Moraes poder fazer alguma coisa contra eles. Mas lá na Europa, os bancos europeus, o Alexandre de Moraes não pode fazer nada contra eles, né? E daí, ou seja, a tendência é cortar as contas todas, bloquear a coisa toda, inclusive do IDP. Então, o que está subentendido, se eu entendi corretamente, porque, de novo, o Paulo Figueiredo foi críptico aqui na mensagem, eu não sei se eu entendi direito, posso ter entendido errado. Mas se eu entendi direito aqui, o Paulo Figueiredo, o que ele está avisando aqui para o Gilmar Mendes é o que a gente sabe da parada da sua holding familiar ali, da sua holding patrimonial. E vamos considerar o instituto inteiro, o IDP inteiro, como uma holding patrimonial sua, e, portanto, vai entrar tudinho, meu amigo, tudinho na Magnitsky. Vai ser complicado, hein? Os professores do IDP vão ter problema para receber salário, hein? Não vai ficar fácil para o pessoal não, hein?